começar, vamos falar um pouquinho sobre os 7 estilos universais. Veja, a intenção não é fazer você se tornar uma expert em estilos, nem tampouco que você defina um estilo único a partir desses conceitos. É importante dizer que existe alguma variação nessas definições do estilo universal. Ele tem um embasamento, uma teoria própria, mas essa teoria dos 7 estilos universais já foram aí destrinchadas por diversos autores que tratam dessa questão de moda e estilo. E a ideia não é deixar você presa a um único estilo. E é importante deixar claro que aqui no Combinação Perfeita, tudo que eu mostrar a você vai ter o intuito de tornar a sua imagem, o seu look, o mais polido e elegante possível. Então, primeiro eu gostaria de fazer uma pequena diferença a respeito do estilo elegante e da elegância, do que é uma imagem elegante, tá? Então, toda vez que você pensar em algo elegante, você precisa compreender que a elegância ela está ligada a um comportamento, a uma harmonia, a uma, sabe, um requinte, um refinamento que você pode transmitir mesmo fora do estilo considerado estilo elegante. Então, quando a gente começar a trabalhar as combinações em si, eu sempre vou fazer essa ressalva de que a combinação, ela, quanto mais ela buscar essa elegância na maneira de você construir esse look, mais você vai conseguir trazer, sabe, aquele ar de rica que o pessoal fala muito agora, né? Então, é importante fazer essa diferenciação. E todos os estilos, ele tem as suas características e ele tem também o seu over, né? Aquilo que deixa o estilo muito, muito caricaturado. Então, aqui a ideia de trazer os estilos é para que, primeiro, você consiga compreender a essência desses estilos, para que você também consiga ir se enxergando dentro da sua personalidade, dentro do seu dia a dia, dentro daquilo que você faz, das suas atividades. Qual você olha e fala assim, esse aqui está mais adequado àquilo que eu pretendo. Que a gente também vai desenvolver isso nesse módulo, tá? Então, aqui, eu preciso primeiro dizer que os 7 estilos universais, eles, para mim, e tem autores que concordam com essa teoria, na realidade, nós teríamos 3 estilos base, tá? Então, seria o tradicional, o elegante e o estilo casual, tá? E dentro desses estilos você tem as subdivisões. E eu vou explicar para vocês por que eu penso isso ao longo do que eu for mostrando aqui a respeito dos estilos para vocês, tá? Para você. Então aqui, gente, às vezes eu falo assim no coletivo porque é um caguete da rede social. Então, peço que me perdoe quanto a isso. Então vamos lá. Os 7 estilos universais, vamos começar com o estilo clássico, tá? O estilo clássico, ele é definido como clássico ou tradicional, que eu diria que é aquele estilo da realeza, aquele estilo dos políticos, dos conservadores, das profissões mais conservadoras, diplomatas, executivos, o pessoal das finanças, que lida com banco, dinheiro. Então, ligada muito à questão da tradição mesmo e, portanto, ligada às instituições mais tradicionais.
E como que você consegue identificar esse estilo? Então, primeiro que ele é um estilo que ele é pautado muito em linhas retas, tá? Então, assim, poucas poucos moldes arredondados, pouca fluidez, poucos detalhes em termos de aviamentos. O que seriam os aviamentos? Então, os botões, ah, o tipo de material que você usa, rendas, zíperes, tudo isso são aviamentos, tá? Então, com poucos aviamentos, com exceção daqueles que realmente sejam essenciais ao traje, cores sóbrias e neutras. Então, muito uso dessa paleta mais ao bege, ao nude, ao claro, ou o seu oposto, preto, azul marinho, o... mas sempre pautando nesses, caminhando sempre para essas tonalidades sem muita variação de cor. A cor ela vai estar presente mais nos acessórios, de repente em um lenço, um óculos, em um sapato, mas ainda assim de uma maneira muito sutil, com detalhes muito discretos, porque normalmente esse estilo ele também vai preferenciar acessórios também nessa padronagem mais reta, bolsas mais estruturadas, os sapatos normalmente de bico fino ou levemente arredondado, e sempre também nessa toada mais neutra, mais básica, tá? Ou combinando as mesmas cores. Então, vocês já devem ter visto aí o estilo da Kate Middleton, agora a princesa, né, Catherine, que ela costuma combinar a cor do sapato com as roupas. Vez ou outra, ela sai um pouco disso e alterna as cores do sapato, faz ali, dá um toque de cor com um sapato diferente. Mas, normalmente, os sapatos que ela escolhe ou são neutros ou estão na mesma cor da roupa que ela usa. Essa é uma característica muito forte nesse estilo. E ele também é marcado por ser clássico e atemporal. Então, essas imagens que eu trouxe aqui para você, por exemplo, são imagens que beiram aí em torno de, posso dizer, quase 10 anos, tá? Entre 8 anos, são imagens que já têm um bom tempo disponíveis na internet e realmente daqui a 10 anos, se você se deparar com essas imagens, você ainda vai se identificar com elas na padronagem, na elegância, justamente porque costuma ser atemporal. Uma característica ou outra que possa ficar um pouco datada, como uma medida de ombreira, ou um comprimento de saia, um excesso de barra, mas são detalhes que dificilmente você vai olhar depois de um tempo e vai falar, nossa, que cafona, por que eu usei isso? Que coisa feia, não é? Você pode compreender que é um look de uma época diferente, mas ainda vai manter essa áurea de clássico, de refinamento, de elegante pelo simples e pela descrição, e não pelo excesso, não pelas joias. Esse estilo, ele preza pela descrição. Então, as joias, elas tendem a ser mais discretas, mais básicas. Então, brincos menores, correntes mais delicadas, poucos anéis, um relógio, poucas pulseiras ou nenhuma pulseira. O clássico ele está sempre ponderando muito isso, sempre retirando excessos. Então, se está com um brinco um pouco maior, provavelmente não haverá nada no pescoço, porque está sempre fazendo mesmo esse cálculo, tá? Então, tudo para o clássico,
ele tende a ficar mais, ele tende a ficar excessivo, então a tendência é tirar. Então, percebam aqui, blusas muito simples, regatas, esse estilo estaria um pouquinho já excessivo para o clássico, porém, ele traz características que também são atemporais e que, perceba, ainda mantém uma estruturação rígida. Então, é quase que um estilo mais masculinizado com detalhes femininos. Então, aqui, os detalhes femininos, aqui, por exemplo, na Amal, seria a blusa, né? Mostrando um pouco mais o colo. Aqui, essas formas arredondadas na gola. Nessa modelo aqui, a saia plissada. Então, o feminino, ele vem em detalhes, mas predominantemente ele seria mais masculino por ter tudo que você pensa em formas retas, diz respeito a algo masculino, objetivo, frio, reto, tá? Então, isso é o que você precisa saber a respeito desse estilo, que é o estilo clássico e tradicional, tá bom? O próximo estilo é o estilo elegante. Algumas pessoas confundem, desculpa, algumas pessoas confundem muito quando é um estilo elegante e quando é um estilo tradicional. Mas como eu disse, o tradicional ele é excessivamente sóbrio, ele é quase que sisudo. O estilo elegante, ele vai trazer mais graça, ele vai trazer mais poesia, ele vai trazer mais cor, ele vai trazer mais, sabe, mais detalhamento a esse estilo tradicional. Então, vai usar muito ainda de alfaiataria, vai usar sim de formas retas, mas fazendo sempre uma brincadeira com outros elementos que sairia muito desse estilo tradicional. Então, vai ter mais cor nos acessórios. Então, uma pessoa do estilo elegante, ela dificilmente vai sair toda de branco, ou toda de bege, ou toda de nude. Ela provavelmente vai querer quebrar com uma cor, um acessório de uma outra cor. Ela vai trazer joias mais requintadas, mais informação de colares, de pulseiras. Ela vai trazer um óculos mais ornamentado, ela vai usar mais sandálias ou escarpãs com cor, com brilho, com detalhes. Ela vai trazer também laços, babados, aviamentos, fivelas. Então, ela vai, digamos assim, embelezar mais, aprimorar mais aquilo que é o tradicional, o que é o clássico, tá? Mas, ainda assim, ela vai ousar pouco, tá? Ela vai ousar mais nesses detalhes, nos acessórios. Então, ela, quando ela vai usar um acessório, então perceba que essa modelo, ela tá toda de branco, um look, né, monocromático, numa cor clara, porque o estilo elegante ele também gosta de transitar em cores mais tradicionais e seguras, tá? Então, os tons pastel, o branco, o preto, azul marinho, então vermelho, mas sempre mantendo essas cores mais tradicionais como a sua base. Nada de cores muito saturadas, tá? Então, pink, amarelo, laranja, verde-limão, cores neon. Isso pode entrar no closet da Elegante como detalhes, tá? E, eventualmente, em períodos de estação. Então, aqui, por exemplo, ela está trazendo uma peça mais criativa, o look dela, uma cor com mais saturação, que é um lilás, um roxo, né? Mas normalmente ela optaria por um rosé
ou por um vermelho, ou por um dourado, tá? Aqui nós temos também traços de romantismo que o elegante também pode trazer no seu estilo, no seu closet, mas aqui misturando com elementos de linha reta. Então aqui a cintura, a fivela é quadrada, né? Essa manga mais reta, com escarpão de bico fino. Então a elegante, ela também traz sempre essa informação de linhas retas para ela alternar com esses elementos mais femininos quando ela quer romantizar ou sensualizar mais o look dela, tá? Então, presença de maiores detalhes, acessórios um pouco mais marcantes, presença maior de cores e tecidos bem cortados. A mulher do estilo elegante, ela gosta de ter tudo no seu devido lugar, e mesmo em tecidos mais fluidos, um bom corte, um bom acabamento, mesmo quando ela vá usar tecidos mais sintéticos, como é esse o caso aqui, percebam que as medidas elas estão muito bem harmoniosas e ela mantém ainda tons de neutralidade. Então, ela procura sempre respeitar essa harmonia e esse equilíbrio na sua imagem que transmita essa ideia de um bom corte, de um bom ajuste. Ela não vai gostar tanto de looks amassados, mesmo quando ela vai usar um linho, que o linho, a elegância do linho é justamente ser amassado, né? Algumas pessoas não gostam por conta disso. Ela vai levar elementos de rigidez a esse look para contrabalancear esse aspecto mais bagunçado que um tecido nobre como o linho traz. Então, esse é o estilo elegante, tá? Então, percebam, esse aqui é um estilo, a elegância é uma postura que você transforma, traduz, empresta, transfere a sua imagem e que os looks eles vêm nesse encontro, né? Encontrar essa postura. O estilo romântico é o estilo, no meu ponto de vista, mais feminino dos 7 estilos universais. Então, ele vai usar muito de florais, temáticas bucólicas, né? Então, não é aquele floral tropical, né? É um floral do romântico, né? Do Jardim de Monet, aquelas flores que seriam mais, sabe, da primavera europeia, uma coisa mais invernal. E quando é mais solar, ainda assim tem essa delicadeza. Esse estilo vai utilizar muito de laços, de saias fluídas, de babados e detalhamentos com frufru, né? Blusas mais de ombros arredondados, ah, ombros arredondados ou bufantes. Quando esse estilo utiliza-se de um look mais reto, mais masculino, ainda assim vai buscar recursos do romântico com as cores, então as cores rosa, tons pastel, né? E sempre com algum detalhe que destaque mais esse romantismo, com um laço grande, né? O estilo romântico, os sapatos, ele tem preferencialmente essas formas mais arredondadas. Quando a gente pensa no romântico, a gente pensa em formas arredondadas, em fluidez, em leveza, né? E quase que como você pensar em acompanhar mesmo o feminino, né? É quase você pensar nas formas femininas. Então, o romântico, esse estilo, ele prioriza muito isso. Por isso que as pessoas dizem que a mulher que adota esse estilo, ela tende a ser muito mais feminina, né? Porque na realidade é um estilo que realmente ele está muito trabalhado nas formas femininas, né? Então os sapatos são mais redondos,
tem detalhes como laços ou pequenas pedrarias muito delicadas, a cintura sempre bem marcada, ainda quando usa uma blusa mais folgada, deixa bem claro aqui o posicionamento da cintura. As bolsas também são menores, mais arredondadas, em tons também mais pro pastel. Muita presença, tá, gente, de bege, de rosezinho, de azulzinho, de floral. E quando vai para uma cor escura, vai para uma cor escura também fazendo combinação com esses elementos nos seus acessórios. Muito uso de pérolas, ah, joias delicadas também, aqueles pontinhos de luz, joias, às vezes, de motivos também angelicais, tiaras mais delicadas, com pequenos ornamentos. Então, isso é uma característica do romântico, tá? Essa essa representação do feminino através dessas formas, desse balanço, dessa cintura marcada. Então, ele tem aqui descaracteriza pela fluidez, por babados, laços, mangas, bufantes, bicos e formas arredondadas, acessórios delicados, presença maior de tons pastel. Depois, gente, eu vou voltar para dizer quais são os perigos desses estilos, os perigos de cada estilo, tá? Aqui, o estilo sexy. Então, o estilo sexy, ele vai marcar as formas femininas de uma maneira diferente do romântico. O romântico, ele trabalha essa questão das formas femininas, mas como uma inspiração, e não para enfatizar necessariamente essas formas. O estilo sexy, ele vai enfatizar as formas. Então, ele vai ressaltar o busto através de um decote, ele vai ressaltar o quadril ou bumbum através de um caimento justo, ele vai revelar pontos extras do corpo, então um ponto da perna, um decote, um ombro, uma parte da cintura, da barriga. Então, esse estilo, ele, na verdade, ele traz até um certo poder a essa mulher, porque é um estilo que provoca. Então, toda vez que você pensa em provocação, você pensa em um nível de agressividade que faz parte daquela imagem do poder, né? O poder, a imagem do poder de uma mulher poderosa, ela tem um nível de agressividade, desafio, né? E esse estilo traz muito isso. Então, veja que, por exemplo, a Melanie Trump, né? Ela adota muito esse estilo e ela passa, né, essa força, essa coisa assim até muito altiva. Então, embora ela extremamente elegante, mas ela traz também elementos de sensualidade do estilo sexy, né? Que ela tá com um look muito apropriado, mas ela tem uma fenda. E ela tem uma fenda e ela tem um salto agulha, que também é uma característica desse estilo. Então, sandálias que mostram os dedos, né, aquelas sandálias de tira, ou sandálias de mais pedraria, escarpãs, mas sempre com saltos finos, que faz mesmo essa forma, né, no pé, essa curvatura no pé. As bolsas desse estilo, tradicionalmente, têm detalhes metalizados, ah, né? Então, tem correntes, tem brilhos, tem algum detalhe assim de uma cor também mais forte, preto, vermelho, verde, dourado, prata. Os acessórios também, muitos acessórios metalizados e maiores, então assim, argolas, brincos mais pesados, colares mais densos, maiores, grossos, mais pulseiras, brincos e anéis maiores, mais brilhosos e vistosos. Então, são características
desse estilo. Então aqui, decotes e recortes, fendas, looks que enfatizam a forma, transparências, tá? Percebam aqui transparência, cores vibrantes, vermelho, né? Então, saltos altíssimos e agulha, bolsas com detalhes mais exuberantes. Então esse é o estilo sexy. Aqui o estilo casual esportivo é um estilo que eu adoro. Eu gosto muito desse estilo, principalmente onde eu moro é muito quente. Então eu abuso desse estilo. Ele não é o meu estilo predominante, mas é o meu segundo estilo e realmente eu adoro. Então ele se caracteriza, gente, qual é a palavra-chave desse estilo? Conforto. Então, ele vai priorizar texturas leves, naturais, formas mais fluidas, não utiliza tanto de saias, quando usa saias, são saias mais soltas, vestidos mais soltos ou mais compridos, porque a pessoa desse estilo, ela entende que uma saia mais justa ou mais curta não traz esse conforto que ela busca, então ela vai preferir saias mais fluídas ou mais longas, que ela possa manter esse conforto ainda estando de saia. Então, ela vai gostar também de cores mais ligadas à natureza. Então, tons mais terrosos, que lembra fibras naturais, né? Então, esse tom assim mais, né, aquela coisa assim mais de que lembra galhos secos, né, natureza, essa coisa mais crua de, né, de lã, enfim, de coisas mais ao natural, né, e mesmo quando tem cores, são cores que não são também muito extravagantes. Então, procura sempre manter essas cores mais próximas de uma cartela mais neutra ou cores menos saturadas, mais fechadas. Ela também vai priorizar o conforto nos pés e nos acessórios, então bolsas maiores, mais moles, com menos estrutura, que ela possa carregar com mais leveza, mais tranquilidade, colocar várias coisas dentro, que possa combinar com várias coisas. Essa é uma preocupação da pessoa desse estilo, que os seus acessórios possam ser usados de diversas formas, tá? Vai usar muito tênis, vai usar muito esse tipo de sapato, mocassim, Oxford, sapatilhas também, e saltos mais baixos, mais quadrados. Nada de salto muito fino, muito alto, muito fechado. Sandálias mais abertas do que fechadas. Quando ela vai usar um sapato fechado, ela vai preferir um sapato sem salto por conta do conforto, tá? Então, esse é o estilo casual esportivo. Então, ele preza pelo conforto, texturas leves e naturais, então muito algodão, tá, gente? Muito algodão, muito crepe de seda, mas não seria prioridade, mais algodão mesmo, moletom, linho. Então, esses tecidos realmente com mais leveza, com mais naturalidade. Cores e tons mais terrosos ou pouco saturados, pregas, né? Essas pregas nas calças que dá faz a pele respirar mais, né? Não tem aquele ajuste, aquela coisa que agarra na pele, né? Então, pregas, fibras, bijuterias étnicas, né? Esse estilo gosta de bijuterias mais étnicas, então essas bijuterias mais amadeiradas, de resina, coisas mais culturais também. Esse estilo gosta muito disso, tá? Então, aqueles colares assim que lembram um pouco também acessórios indígenas, esse estilo gosta bastante. Óculos mais Ray-Ban, mais esportivo, desse estilo mais quadrado, tá? Aviador. Sapatos mais baixos ou sem salto. O criativo eu diria que é o mais difundido nas redes sociais,
que é o queridinho, né, das blogueiras de moda, das revistas de moda, de todo esse pessoal que está o tempo todo se preocupando em lançar tendências, esse tipo de coisa. Então, ele é um estilo que ele quer quebrar padrões. Então, quando você quer quebrar um padrão no seu estilo, você recorre a elementos desse estilo. E esse estilo, como ele faz isso? Na verdade, o estilo criativo, ele vai buscar um pouquinho de cada coisa, tá? Então, ele vai beber de um pouco de cada fonte, tá? Então, ele vai usar um pouco do sexy, ele vai usar um pouco do esportivo, um pouco do clássico, um pouco do elegante, mas ele vai fazer uma miscelânea disso, tá? Então, vai ter muitas misturas de cores, cores inusitadas, estampas inusitadas. Então, aqui, por exemplo, você tem nessa bolsa aqui, né? Uma bolsa preta estampada que está sendo usada com uma roupa estampada. O criativo usa muito isso. Então, quebrar os padrões através de algo que aqui você pode não enxergar tanta, tanta ruptura. Mas aqui é porque você tem uma saia romântica de poazinho, de bolinha longa, com uma bolsa moderna vermelha, tiracolo, um terno de alfaiataria, uma sapatilha baixa. Então aqui ela está sim usando o estilo criativo. Aqui também ela poderia estar no estilo elegante ou clássico, eu diria que mais ao elegante, mas ela também usa de detalhes que deixam o look mais criativo. Então aqui ela levanta o punho do blazer para deixar a camisa à mostra, ela usa a gola fechada, ela usa uma clutch que a princípio não seria aqui o estilo recomendado para esse traje. Então, é uma maneira de você levar a criatividade, é você quebrar o padrão, que seria provavelmente um outro tipo de roupa, a manga o punho do blazer normalmente abaixado até o punho, cobrindo a camisa mais aberta. Então, ela está aqui procurando quebrar um padrão através de pequenos detalhes, né? Ela pode quebrar esse padrão através dos acessórios, então bolsas floridas, grandes, exageradas, sapatos que muitas vezes podem ser inclusive de brechós, resgatados aí de outras épocas, para usar com looks contemporâneos, então como esse modelo de Oxford, muito característico da década de 30, de 20, né? Que poderia ser usado, por exemplo, nesse look aqui, que é moderno, é um book que vem dessas últimas coleções. Aqui, a maneira com que ela vai usar essa bolsa é uma bolsa micro, né? Um top, que às vezes é um top de ginástica, e ela misturou com alfaiataria e com um brinco enorme, sapatos metalizados, coloridos, correntes para fora da camisa. Então, tudo que se prestar a quebrar um padrão, de trazer aqui, por exemplo, ela tá com elementos tradicionais, aí ela vem com uma saia verde de tule, com uma cesta de vinho, uma bolsa de vinho, um óculos, né, mais anos 70, club. Então, aqui ela também pode estar mais ao estilo elegante, mas ela também está no estilo criativo predominantemente. Então, o criativo ele tem essa mistura de cores e estampas, quebra padrões, cores saturadas, né? Laranjado, verde água, acessórios maximizados, né? Então, nada no criativo vai querer ser discretinho. Ele quer chamar a atenção por algum ponto. Detalhes personalizados na caracterização do look, que é o que eu falei aqui, por exemplo, de um detalhe que foi ela levantar o pulso desse blazer. E o dramático e urbano. O dramático urbano, ele é um estilo que é mais aquele estilo que foi crescendo com os estilos da rua, tá?
Então, ele é quase um casual, mas ele é mais dramático, ele é mais pesado, ele é mais dark, ele usa de elementos que realmente pesam, né? Que traz aquele peso. Então, muito couro, muito preto, ah, muito tênis street também, combinando com essa coisa mais escura, muita bota, muita jaqueta, essas bolsas grandes, estruturadas e pretas e escuras. Então, são aquelas pessoas que, eu digo que é quase aquelas pessoas que têm uma alma mais noturna, né? Então, ela está sempre ali transitando nessa coisa mais dark. Então, mesmo quando ela está trajando uma roupa mais clara, ela tem ali aquele elemento mais de caótico da cidade. E esse aqui é um exemplo clássico do que seria, na minha opinião, um subestilo, tá? Uma derivação de outros estilos. Então, para mim, é uma derivação do casual, mas com elementos mais dramáticos, tá? Então, predominância de jeans, couro, alfaiataria mais ampla, bota, tênis, mocassim, Oxford, cores mais neutras e escuras, predominantemente preto, e acessórios discretos ou mais marcantes, tá? Como uma bolsa. Normalmente ela vai optar, uma mulher desse estilo vai optar por um único elemento de quebrar padrão quando ela opta por essa saída, como aqui, por exemplo, ela veio com essa bolsa, embora o sapato nem seja, mas percebam que o sapato ele traz aqui dentro da tonalidade de pele dela até uma descrição. Esse objeto, a clutch, ela quebra muito mais o padrão do que o sapato, no caso aqui. Então, esses são os 7 estilos universais para que vocês possam pensar sobre eles quando vocês estiverem combinando os seus looks. Agora a gente vai tratar sobre os excessos de cada estilo.